Olá, o Ribeirão em Debate está de volta, sempre trazendo para você assuntos muito palpitantes, muito interessantes, assuntos do seu interesse. Já falamos aqui de saúde pública, já falamos dos planos de saúde, já falamos de habitação popular, já falamos da revitalização do centro da cidade, que é uma reivindicação antiga, já falamos de drogas e hoje vamos falar talvez do assunto mais interessante, mais palpitante e mais importante, que é a educação. Um dado: nenhum país do mundo se desenvolveu sem ter feito antes uma revolução na educação. E o Brasil ainda não fez essa revolução na educação. Portanto, precisará fazê-la, senão nós não seremos efetivamente um país rico e um país desenvolvido. Então, fique aí conosco, acompanhe o programa, que nós estamos trazendo hoje 3 convidados maravilhosos, grandes estudiosos do caso: professor José Aparecido, professora Elza Rossi e professor Arnaldo Martinez Filho, que eu vou apresentar para vocês logo logo. Não saia daí. No programa Ponto e Vírgula, nós temos curiosidades literárias e de outras áreas, dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje e entrevistas com pessoas muito especiais. Todas as sextas-feiras, às 22h30. Espero você! Ribeirão em Debate está de volta, está no ar e hoje nós estamos trazendo para a discussão um assunto muito interessante, talvez, na minha opinião, talvez o mais interessante que o programa já fez e talvez possa fazer ao longo do tempo. Eu tenho dito que nenhum país até hoje se desenvolveu sem fazer uma revolução na educação, né? E, infelizmente, o Brasil ainda não fez essa revolução. Então, nós temos aqui hoje 3 pessoas extremamente bem preparadas, especialistas nessa área, que vão debater conosco, vão debater com você, telespectador, a respeito desse assunto extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país e da nossa sociedade, que é o tema educação. Temos aqui o professor José Aparecido, que é professor titular da USP e ex-reitor aqui, aliás, reitor não, ex-prefeito do campus da USP. A USP é tão grande, tão significativa, que ela tem um prefeito dentro da própria cidade de Ribeirão, só para cuidar das questões administrativas, funcionários e tal, porque aquilo é uma verdadeira cidade, né? Temos a Elza Rossi, que é professora da rede estadual, já foi da rede estadual, hoje está na rede municipal e é ex-secretária de Educação aqui de Ribeirão Preto. Temos o professor Arnaldo Martinez Júnior, que é professor da rede estadual e municipal, é mestre em educação e é atual presidente do Conselho Municipal de Educação. Portanto, nós estamos aqui com as pessoas mais qualificadas para tratar desse assunto, né? Então, eu vou começar com o Zé Aparecido. Zé, como é que está a educação no Brasil? Eu diria para você que houve um progresso nas 2 últimas décadas substanciais. Eu diria, em termos mais básicos, vamos chamar assim, o grau de analfabetismo, houve uma evolução substancial, como você mencionou previamente em off. Mais que 90% dos nossas jovens crianças já estão na escola, pelo menos têm a obrigação de saírem alfabetizadas. Mas um problema, e talvez a gente vá discutir um pouquinho com maior profundidade, é se realmente a alfabetização significa a compreensão do texto, da leitura, a análise, da escrita, de matemática, de ciência. Esse é um outro problema que nós veremos depois. Eu acho que a educação universitária também houve uma evolução substancial nos últimos anos. Nós já temos hoje aproximadamente 6 milhões de jovens nas nossas diferentes universidades, nos nossos diferentes cursos. É evidente que temos que evoluir muito. Eu diria que em uma grande parte desta evolução deveu-se à procura e à implementação em todas as esferas do governo municipal, estadual e federal do processo de avaliação. Ainda deixa muito a desejar, ainda são sujeitos a muitas críticas, a diferentes tipos de avaliação. Eu acho que houve uma grande evolução nessa direção.
É evidente que há uma grande desigualdade no país. O país é um gigante, hoje temos 27 estados e cada estado tem os seus parâmetros de avaliação. É evidente que na região sul e sudeste a evolução é muito maior quando comparada com as regiões do norte, nordeste e mesmo do centro-oeste. Eu diria que o processo de avaliação, como consequência, trouxe uma melhoria na qualidade. Mas há muito que se fazer. Quando nós pensamos em termos de avaliação internacional, ou mesmo na Prova Brasil, ou mesmo no Enem, especialmente no PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação Estudantil. Todos nós sabemos que entre 57 países, 60 países, a próxima prova, os próximos exames, o Brasil se situa entre os 5 últimos, localizando-se ou situando-se iguais aos países, por exemplo, africanos, cujos scores são muito baixos. Nós iremos comentar muito sobre isso. Mas há também, além dessa disparidade entre Brasil e outros países, há uma disparidade muito grande entre estados brasileiros. E depois eu tenho alguns dados que eu gostaria de discutir. Mas, em resumo, eu acho que houve uma evolução nos últimos anos. Nós estamos caminhando passo a passo, e principalmente pela sua colocação logo no início. O Brasil precisa fazer uma reforma substancial no processo educacional. Eu diria, em vez de focalizar essencialmente o conteúdo, nós deveríamos se preocupar com o desenvolvimento da cognição, das habilidades cognitivas dos nossos estudantes. Os economistas têm muito bem demonstrado que, evoluindo ou fomentando as habilidades cognitivas, há grandes ganhos no PIB per capita, na qualidade de vida e em outros indicadores sociais, econômicos e educacionais. Há muito que se fazer. Elza, você concorda com o diagnóstico que o Zé Aparecido faz? Quer dizer, tem muito que fazer, mas nós já avançamos bastante, né? Eu concordo, sim. Acho que o professor Zé Aparecido está correto. A nossa educação, a partir da década de 90, ela teve uma evolução muito grande. Nós hoje já estamos com a educação básica, o ensino fundamental de 9 anos, que eu acho que é importantíssimo para o Brasil, mas ainda vejo que a carga horária que a gente tem nas escolas, principalmente a escola básica, é uma carga horária restrita, onde não há possibilidade de você desenvolver a educação que realmente precisamos. Sem contar que há um déficit muito grande dos insumos escolares. As escolas não são bem montadas, nós temos que andar muito nessa direção, fazer com que a gente possa ter laboratórios, ter possibilidade de dar acesso a essas crianças a uma educação com muito mais qualidade do que a gente tem hoje. Mas eu acredito fielmente que nós estamos no caminho correto em relação à questão educacional. O Arnaldo, você acha que o problema, a Elza diz, por exemplo, nossa carga horária é pequena, é preciso investir em laboratórios, e a gente sabe quanta coisa que a gente tem que fazer ainda para melhorar a educação no Brasil. Você acha que é um problema de investimento, falta de investimento, ou mais um problema de gestão da educação? Veja, como o professor Zé Aparecido concluiu no seu raciocínio, nós tivemos um grande avanço na educação, a Elza também complementando, nos últimos anos, mas um avanço quantitativo. Como se a gente pudesse escolher entre quantidade e qualidade. Educação não se faz assim. Quantidade e qualidade são duas faces da mesma moeda. Tem que andar juntos. Então tem que andar juntos. Quer dizer, nós tivemos um grande salto de quantidade, mas ainda precisamos caminhar e muito no sentido da qualidade. Então, como a Elza bem pontuou, né, os insumos educacionais são pífios. As salas superlotadas, escolas grandes para economizar com equipamentos, então muitas crianças no mesmo espaço, principalmente na educação infantil a gente vê muito essa situação, né? A carga horária dos alunos, a permanência dos alunos na sala de aula, né? E não é em dias, né? Não são em dias letivos, mas em horas diárias, né? A nossa carga horária é muito pequena. Por outro lado, a gente tem na outra ponta
professores mal remunerados, né? Hoje a gente percebe, né, um recuo nas escolas de formação de professores, as licenciaturas estão recuando, as pessoas não querem mais ser professores. Não quer ser professor. Né? E é só pelo salário ou também pelo desestímulo de modo geral? Eu penso que o salário é um componente importante. É um dos componentes, mas não é nem o principal. Né? Embora os níveis salariais do professor, que é uma formação universitária, comparada a outras profissões de formação universitária, é muito grande. O desnível é muito grande. Mas o salário não é o único problema. As condições de trabalho, né, as faltas de condições de trabalho, né, para o exercício da educação, né, o descompromisso com a educação, a própria banalização da figura do professor, né, e isso a gente vê no dia a dia, na mídia, né, por exemplo, nos programas televisivos que ridicularizam o professor. Há uma desvalorização da figura do professor, né? Outro dia me perguntaram qual a profissão mais importante. E aí eu perguntei para a pessoa, qual para você é mais importante? Ele disse, o juiz e o médico. Aí eu disse, mas teria juiz e médico sem professor? Não, nem professor sem professor. Portanto, me parece que a profissão mais importante de todas é a do professor. Porque sem o professor não tem médico, não tem professor, não tem engenheiro, não tem advogado, não tem pedreiro, não tem nada. Tem que ter professor para alguma coisa, né? Então, acho que o professor que exerce a tarefa mais nobre da sociedade, ele tem sido vilipendiado, tem sido tratado mal pelos governantes, né? Então, eu acho que talvez seja essa a questão central que a gente tem que enfrentar. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou dar uns dados aqui para a gente ir pensando neles. O analfabetismo no Brasil ainda é muito alto, mas tem alguns dados importantes. Por exemplo, o nosso analfabetismo geral está em 9,6%. Era 13,6% há 10 anos atrás. Portanto, em 10 anos nós conseguimos reduzir 1/3, é bastante, mas ainda falta muito. Mas, por exemplo, de 10 a 29 anos, nós temos 3,22% de analfabetos. Mas quando passamos de 30 anos, vai para 13,27%. De 15 a 59 anos, o analfabetismo é maior ainda, mas uma disparidade entre a cidade e o campo. Na cidade, 5%, e no campo, 20%. E verifiquei um dado muito interessante. De cada 100 pessoas analfabetas que deveriam estar fazendo um curso para vencer essa dificuldade, apenas 3% se interessam pelos cursos. Ou seja, você tem uma demanda muito pequena pelos cursos que os governos, as empresas, as ONGs, as igrejas têm oferecido, né? Então, esses são dados que a gente vai abordar aí no próximo intervalo. A gente vai para o intervalinho, não saia daí que a gente já está voltando, tá bom?